Você já parou para pensar que certas palavras que saem da sua boca podem estar revelando segredos sobre quem você realmente é no mundo espiritual? Eu descobri isso da pior forma possível. Quando eu ainda servia às trevas, fui treinada para uma missão específica: identificar os escolhidos antes que eles despertassem. E sabe como fazíamos isso? Através de 4 frases. 4 frases simples que essas pessoas falavam no dia a dia, achando que era só desabafo, cansaço ou coincidência. Mas para nós, cada vez que uma dessas frases era pronunciada, era como se um alarme ecoasse no mundo espiritual. Um sinal luminoso que gritava: essa alma é perigosa para o reino das trevas. Eu passei anos rastreando essas pessoas, observando de perto, tentando destruir seus propósitos antes mesmo que eles entendessem que tinham um. Porque o inferno não espera você despertar para agir. Ele age enquanto você ainda está confuso, perdido, achando que é só mais um neste mundo. Hoje eu vou revelar exatamente quais são essas 4 frases e por que elas denunciam o escolhido. Se você já disse alguma delas, precisa saber de uma coisa: você não está sozinho nessa caminhada. Mas também não está invisível. O lado das trevas já te mapeou. E quanto antes você entender isso, mais rápido vai se proteger e cumprir aquilo para o qual foi separado. Comente agora: eu creio no poder da oração. Meu nome não importa mais. O que importa é de onde eu vim e o que eu vi. Eu fui feiticeira por anos, não daquelas que fazem isso por brincadeira ou curiosidade. Eu estava completamente entregue, mergulhada em rituais, pactos, consultas espirituais que abriam portais que ninguém deveria abrir. Eu achava que tinha poder, achava que tinha conhecimento, achava que estava no controle, mas a verdade é que eu era apenas uma ferramenta, usada, manipulada e direcionada para cumprir uma agenda que eu nem compreendia totalmente naquela época. Eles me ensinaram a enxergar além do físico, me deram visão espiritual, e com essa visão veio uma responsabilidade sombria: identificar e neutralizar os escolhidos. Pode parecer loucura para quem nunca entrou nesse mundo, mas existe uma hierarquia nas trevas. Entidades que comandam, que planejam, que distribuem tarefas, e uma das tarefas mais importantes é impedir que certas pessoas despertem para o propósito delas. Porque um escolhido desperto é uma ameaça real. Ele carrega luz. Ele quebra maldições. Ele liberta gerações. Ele destrói obras que levaram décadas para serem construídas no mundo espiritual. Por isso a ordem era clara: identifique cedo e ataque antes. Eu participei de trabalhos feitos especificamente para travar a vida de pessoas que nem sabiam que estavam sendo alvos. Bloqueios financeiros, relacionamentos destruídos, doenças sem explicação médica, depressão profunda, pensamentos suicidas, isolamento. Tudo planejado milimetricamente para que essas pessoas nunca chegassem ao ponto de entender quem eram. E sabe o que mais me assombra hoje? É que funcionava. Muitos desistiam, muitos se perdiam pelo caminho, muitos morriam sem jamais cumprir aquilo para o qual nasceram. Mas alguns resistiam, e esses, nós observávamos com ainda mais atenção, porque a resistência deles já era um sinal. Hoje eu estou do outro lado livre, liberta, transformada por um poder que as trevas tentaram me esconder a vida inteira. E agora eu uso tudo o que aprendi para expor as estratégias que um dia executei, para que você não seja mais uma vítima silenciosa de uma guerra que acontece todos os dias, mas que poucos enxergam. A primeira vez que me ensinaram a identificar um escolhido através das palavras, eu estava em um ritual de consagração. O ambiente estava carregado com aquele cheiro de incenso misturado com algo que eu nem sei descrever. Havia velas, símbolos riscados no chão, e uma entidade que se manifestava através de uma mulher mais velha que eu. Ela falava com uma voz que não era dela. Grave, pesada, autoritária. E naquele momento, ela me passou uma instrução que mudaria completamente a forma como eu agiria dali para frente. Ela disse: os escolhidos se denunciam pela boca. Eles não conseguem esconder o que são, porque a alma deles grita mesmo quando eles tentam silenciar. Você vai aprender a ouvir essas frases, e quando ouvir, você vai saber exatamente com quem está lidando. Eu lembro de ter perguntado como isso era possível. Como uma simples frase poderia revelar algo tão profundo? E a resposta foi clara: porque as palavras deles carregam a vibração do lugar de onde vieram. Eles não pertencem a este mundo. E isso vaza no jeito de falar, no jeito de sentir, no jeito de existir.
A entidade então me revelou as 4 frases, 4 códigos que eu deveria memorizar e ficar atenta sempre que estivesse perto de alguém. E ela me alertou. Quando você ouvir essas frases, não subestime, porque por trás delas existe uma unção que pode desmanchar tudo o que você construiu. Haja rápido en confunda, desvia nafaste, destrua, se for preciso. Mas não deixe essa pessoa despertar. Nos meses seguintes, comecei a aplicar isso. Eu observava, ouvia, prestava atenção em cada palavra que as pessoas diziam ao meu redor. E para minha surpresa, comecei a identificar. Havia pessoas que sem saber soltavam essas frases em conversas casuais, num desabafo, numa reflexão. E quando isso acontecia, eu sentia algo mudar no ar. Era como se uma luz fraquinha acendesse naquela pessoa. E imediatamente, algo nas trevas reagia. Eu via, com meus próprios olhos espirituais, eu via sombras se movimentando ao redor dessas pessoas, observando, calculando, preparando o próximo ataque. Porque essas frases não eram apenas palavras, eram confirmações. Confirmações de que aquela alma estava começando a lembrar, a sentir, a não questionar. E isso era perigosíssimo para o reino das trevas. Um exemplo que nunca saiu da minha memória. Eu estava em uma festa, fingindo ser uma pessoa comum, quando uma moça ao meu lado soltou uma das frases. Ela estava rindo, conversando com amigas, e de repente ficou séria, e disse algo que fez meu corpo inteiro gelar. Naquele momento, olhei para ela espiritualmente. E vi que ela estava cercada, entidades ao redor dela, sussurrando, plantando pensamentos, tentando apagar aquela luz que insistia em brilhar. E o pior, ela não fazia ideia. Continuou a festa como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Ela era uma escolhida, e já estava na mira. Foi nesse dia que entendi o quão real e organizado é o ataque contra os marcados por Deus. Não é algo aleatório, é estratégico, planejado, executado com precisão. E tudo começa com a identificação. Se você já sentiu que sua vida é mais pesada que a dos outros, que as coisas não fluem, que você passa por provações que ninguém ao seu redor enfrenta, não é impressão. Você pode estar sendo atacado justamente porque o inferno já identificou quem você é. E isso me leva às 4 frases. Aquelas que me ensinaram a observar. Aquelas que denunciam o escolhido, antes mesmo dele saber que é um. Comente agora. Senhor, abre meus olhos espirituais. A primeira frase que me ensinaram a observar era esta. Eu sinto que não sou daqui. Parece simples, não é? Mas quando um escolhido diz isso, o mundo espiritual inteiro reage, porque essa frase não é apenas uma impressão. É uma memória da alma, é o espírito lembrando de onde veio. E para nós, que servíamos às trevas, essa era a frase mais perigosa de todas, porque revelava que aquela pessoa estava começando a despertar para a verdade de que ela não foi feita para se encaixar neste sistema. Ela foi feita para destruí-lo. Eu vi escolhidos dizendo isso desde criança. Eu não me encaixo. Eu não pertenço a esse lugar. E os pais, sem entender, achavam que era timidez, rebeldia ou fase. Mas não era. Era a alma gritando, dizendo, eu vim de outro reino. Eu carrego outra frequência. Eu não nasci para viver na superficialidade deste mundo. E sabe o que fazíamos quando identificávamos alguém assim? Isolamento. Essa era a primeira estratégia. Fazer com que a pessoa se sentisse tão deslocada, tão estranha, tão rejeitada, que ela começasse a acreditar que o problema estava nela. Plantávamos pensamentos de inferioridade, de inadequação, de vergonha. E funcionava. Muitos escolhidos passavam a vida inteira se escondendo, se anulando, tentando ser o que não eram, só para serem aceitos. E enquanto faziam isso, o propósito deles morria aos poucos. A segunda frase era ainda mais reveladora. Eu sinto as coisas antes de acontecer. Essa frase denunciava um dom profético. E isso nos apavorava, porque um escolhido com discernimento espiritual ativo é um perigo constante. Ele percebe armadilhas. Ele sente quando algo está errado. Ele tem sonhos que são avisos. Ele escuta a voz de Deus mesmo sem saber que é Deus falando. Nós fazíamos de tudo para desacreditar esse dom. Plantávamos dúvidas. Você está louco. Isso é paranoia. Você está imaginando coisas. Fazíamos com que a pessoa tivesse medo da própria intuição. E quando isso não funcionava,
Partíamos para outro nível: ataques noturnos, pesadelos constantes, paralisias do sono, visões aterrorizantes. Tudo para que a pessoa associasse o mundo espiritual com medo, trauma e loucura. E assim ela mesma fechava o dom. Ela mesma pedia para não sentir mais nada. E quando isso acontecia, nós comemorávamos, porque havíamos neutralizado uma arma poderosa. A terceira frase era: eu só quero paz. E essa frase revelava algo que nos incomodava profundamente. Revelava que aquela pessoa não se alimentava do caos como a maioria. Ela não se sustentava de drama, fofoca, competição ou ilusões. Ela buscava algo mais profundo, algo que só o verdadeiro Deus poderia dar. Isso significava que mais cedo ou mais tarde, ela iria encontrar a fonte. Então nossa estratégia era simples: nunca deixar essa pessoa ter paz. Criávamos crises financeiras constantes, relacionamentos tóxicos, ambientes de trabalho carregados, conflitos familiares sem fim, doenças, ansiedade, insônia, tudo para que ela nunca tivesse um momento de silêncio interno. Porque no silêncio, Deus fala. E se ela ouvisse, estava tudo perdido para nós. Eu participei de trabalhos espirituais, feitos exclusivamente para manter pessoas em guerra constante, sem descanso, sem trégua, até que elas desistissem, até que elas se entregassem à depressão, ao vício, ou pior, à própria morte. E a quarta frase, a mais poderosa de todas: eu sei que tem um propósito. Essa frase era o sinal vermelho, o alerta máximo, porque quando um escolhido começa a falar sobre propósito, mesmo sem saber qual é, significa que o chamado está batendo forte, que o tempo dele está chegando, que Deus está prestes a revelar o plano. E se isso acontecesse, tudo o que construímos ao redor daquela pessoa desmoronaria. Por isso, essa era a fase em que os ataques se intensificavam brutalmente. Acusações falsas, traições de pessoas próximas, portas que fechavam sem explicação, doenças repentinas, acidentes, perdas financeiras devastadoras. Tudo ao mesmo tempo. Tudo junto, para que a pessoa quebrasse antes de descobrir para o que veio. Eu vi muitos desistirem nessa fase. Muitos. Mas os que resistiam, os que insistiam, os que continuavam buscando mesmo no deserto, esses eram os que mais nos aterrorizavam, porque sabíamos que nada mais poderia pará-los. E sabe o que acontece quando um escolhido finalmente descobre o propósito dele e começa a andar nele? O inferno treme. Literalmente. Territórios inteiros são abalados, maldições de gerações são quebradas. Pessoas são libertas, cadeias espirituais são destruídas, e tudo o que levou anos para ser construído nas trevas começa a desmoronar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava no auge da minha atuação como feiticeira, poderosa, temida, respeitada no mundo espiritual das trevas, até que comecei a observar uma pessoa, uma mulher simples, que orava, que não desistia. Ela tinha dito as 4 frases. Todas. E mesmo com todos os ataques que direcionamos contra ela, ela continuava de pé, firme, inabalável, e foi através dela que minha fortaleza começou a rachar. Porque eu via o poder que estava com ela. E não era poder humano. Não era poder que eu conhecia, era algo infinitamente maior. E pela primeira vez na minha vida, eu tive medo. Não dela, mas de quem estava com ela. Eu nunca vou esquecer a noite em que tudo desmoronou. Eu estava em casa, preparando um ritual contra aquela mulher que eu vinha observando há meses. Ela era um alvo prioritário. As entidades me pressionavam para destruí-la de qualquer forma. Eu já tinha feito trabalhos pesados, já tinha enviado enfermidades, já tinha manipulado pessoas ao redor dela para atraí-la, mas nada funcionava. Ela continuava orando, continuava jejuando, continuava clamando o nome de Jesus. E cada vez que ela fazia isso, eu sentia uma dor física. Como se algo me queimasse por dentro. Naquela noite, enquanto eu acendia as velas e começava a invocar as entidades, algo diferente aconteceu. Uma luz invadiu o ambiente. Não era luz física, era algo espiritual, mas tão real que me fez cambalear. Eu ouvia uma voz que não vinha de nenhuma entidade que eu conhecia, era diferente. Era limpa. Era poderosa. E disse apenas uma coisa: até quando você vai fugir de mim? Meu corpo inteiro tremeu. Eu tentei continuar o ritual, mas minhas mãos
não obedeciam. As velas apagaram sozinhas. Os objetos que eu usava caíram no chão. E eu desabei. Comecei a chorar de uma forma que nunca tinha chorado antes. Porque naquele momento, tudo o que eu tinha feito, todas as pessoas que eu tinha prejudicado, todas as vidas que eu ajudei a destruir, tudo passou na minha frente como um filme, e o peso era insuportável. Eu percebi que tinha sido enganada, que tudo o que me prometeram era mentira. Poder. Eu não tinha poder nenhum. Eu era escrava. Conhecimento. Eu não conhecia nada além de trevas. Liberdade. Eu estava presa em cadeias invisíveis, que me consumiam por dentro. Fiquei dias naquele estado. Sem comer, sem dormir direito, aterrorizada com a ideia de voltar aos rituais, mas ao mesmo tempo sem saber como sair. As entidades começaram a me atormentar. Ameaças, vozes na madrugada, objetos, se movendo, pesadelos horríveis. Elas sabiam que eu estava vacilando. E não iam me soltar facilmente. Foi quando algo inesperado aconteceu. Aquila Mulher, a mesma que eu vinha atacando, apareceu na minha porta. Eu não sei como ela descobriu onde eu morava. Eu não sei o que a levou até mim, mas ela estava lá. E quando abri a porta e olhei nos olhos dela, eu vi algo que me desarmou completamente. Não era raiva, não era vingança, era compaixão. Ela entrou, segurou minha mão e disse: "Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Mas Deus me mandou aqui, para te dizer que ainda há tempo. Ele quer te libertar." Eu desmoronei de novo, chorei como uma criança. E pela primeira vez em anos, eu não senti medo. Eu senti esperança. Ela orou por mim naquela noite. E durante aquela oração, eu senti coisas saindo de dentro de mim. Literalmente. Coisas que estavam grudadas na minha alma. Amarras que eu mesma tinha permitido. Pactos que eu tinha assinado com meu próprio sangue. Tudo sendo quebrado, arrancado, desfeito. Não foi rápido. Não foi fácil. Levou meses de libertação, de renúncia, de cura interior. Mas cada dia eu me sentia mais leve. Cada dia eu via mais claro. E cada dia eu entendia o tamanho da misericórdia de Deus sobre minha vida. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto eu era cega. O quanto eu estava perdida. E o quanto Deus foi paciente comigo. Ele poderia ter me destruído, mas Ele me resgatou. Ele me transformou. Ele pegou alguém que servia ao inferno e fez dela uma testemunha do poder dele. Agora eu uso tudo o que aprendi, não para destruir, mas para libertar. Eu exponho as estratégias. Eu revelo os ataques. Eu ensino os escolhidos a se protegerem e a andarem no propósito deles, sem medo, porque eu sei exatamente como o inimigo pensa, e sei exatamente como vencê-lo. Se você está ouvindo isso, e reconhece que tem sido atacado, que sua vida tem sido travada, que você tem sentido um peso que não consegue explicar, saiba de uma coisa: não é o fim. É o começo da sua libertação. Deus não permitiu que você ouvisse este testemunho por acaso. Ele está te mostrando que existe um caminho de saída. Que existe esperança. Que existe vitória. E que o propósito que você carrega é maior do que qualquer ataque que já veio contra você. Comente agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser liberto. Eu vou cumprir meu propósito em nome de Jesus. Agora eu preciso te ensinar algo muito importante, algo que pode salvar sua vida espiritual e o seu propósito. Se você identificou que já disse alguma dessas 4 frases, ou se reconhece alguém próximo que vive repetindo elas, você precisa entender o que fazer a partir de agora, porque saber que você é um escolhido não é suficiente. Você precisa aprender a se proteger, a andar na autoridade que Deus te deu, e a não cair nas armadilhas que eu mesma ajudei a construir contra pessoas como você. A primeira coisa que você precisa entender é que o ataque contra os escolhidos nunca é aleatório. Ele é direcionado, calculado, e tem 3 alvos principais: sua mente, seus relacionamentos e seu propósito. Deixa eu te explicar como isso funciona. A mente de um escolhido é o primeiro campo de batalha. Porque se o inimigo consegue dominar seus pensamentos, ele domina suas ações. Quantas vezes você já acordou com pensamentos de desistência? De que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que todo mundo é melhor que você. Esses pensamentos não nasceram em você. Foram plantados. Eu fazia isso constantemente. A gente observava os momentos de fraqueza, os momentos de cansaço, e bombardeava a mente da pessoa com acusações, dúvidas
e mentiras. E o pior, a pessoa achava que aquilo era ela mesma pensando. Por isso, você precisa vigiar sua mente. Não aceite qualquer pensamento que vier. A Bíblia diz, para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é poesia. É guerra espiritual, prática. Quando vier um pensamento destrutivo, você repreende em voz alta. Você declara a palavra. Você não dá espaço. Porque se você alimentar esses pensamentos, eles vão criar raízes. E raízes se transformam em fortalezas. E fortalezas te prendem por anos. O segundo alvo são os relacionamentos. Eu aprendi que uma das formas mais eficazes de destruir um escolhido é isolar ele, colocar pessoas tóxicas ao redor dele, fazer com que ele confie em quem vai traí-lo, criar conflitos onde deveria haver união e afastar dele as pessoas que Deus enviou para ajudá-lo. Quantas vezes você já se sentiu traído por alguém em quem confiava? Quantas vezes já viu amizades se desfazerem sem motivo aparente? Quantas vezes já sentiu que está sozinho, mesmo rodeado de gente? Isso não é coincidência. É estratégia. Por isso, você precisa pedir discernimento a Deus sobre quem está ao seu lado. Nem todo mundo que sorri para você, torce por você. Nem todo mundo que está perto quer o seu bem. E às vezes, Deus vai te tirar de ambientes e relacionamentos que você achava que eram essenciais. E vai doer, mas é proteção. Porque um escolhido cercado de pessoas erradas nunca vai cumprir o propósito dele. O terceiro alvo é o propósito. E esse é o ataque mais brutal de todos, porque quando você começa a descobrir para o que nasceu, o inferno entra em desespero. Foi aí que eu vi os maiores ataques acontecerem: doenças repentinas, acidentes, perdas financeiras devastadoras, escândalos fabricados, portas que fecham de forma inexplicável. Tudo ao mesmo tempo. Tudo com um único objetivo: fazer você desistir antes de começar. Eu preciso que você entenda uma coisa. Se sua vida ficou mais difícil depois que você começou a buscar a Deus, depois que você começou a orar, depois que você começou a se entregar ao propósito, isso não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está no caminho certo. O inferno não ataca quem não é ameaça. Ele ataca quem vai fazer diferença. Então, o que você faz? Como você se protege? Primeiro, oração constante. E não estou falando de reza decorada. Estou falando de clamor, de buscar a presença de Deus todos os dias, de criar um escudo espiritual ao redor da sua vida, através da intimidade com Ele. Eu vi escolhidos que oravam meia hora por dia, e tinham uma proteção que nenhum trabalho conseguia penetrar. A oração não é opcional para quem é escolhido. É sobrevivência. Segundo, jejum. Existem coisas que só saem com jejum e oração. Existem fortalezas que precisam ser quebradas dessa forma. O jejum enfraquece o poder das trevas e fortalece o seu espírito. Eu odiava quando os alvos jejuavam, porque isso limitava completamente nossa atuação. Terceiro, declare a palavra. A palavra de Deus não é apenas informação. É arma. É espada. É poder criador. Quando você declara a palavra sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu propósito, você está ativando o céu a favor de você. Eu vi impérios de feitiçaria caírem, simplesmente porque alguém estava declarando o Salmo 91 sobre a vida dela, todos os dias. Quarto, perdoe. Eu sei que é difícil, mas a falta de perdão é uma das portas mais usadas pelo inimigo para manter escolhidos presos. Quando você guarda mágoa, rancor, desejo de vingança, você está dando legalidade para que o inferno atue na sua vida. Perdoar não é dizer que o que fizeram com você está certo, é tirar da sua mão e colocar na mão de Deus. É se libertar da prisão emocional. E quinto, ande em obediência. Deus vai te pedir coisas que não fazem sentido. Vai te pedir para sair de lugares confortáveis. Vai te pedir para perdoar quem não merece. Vai te pedir para semear quando você não tem. Vai te pedir para ficar calado quando você quer gritar. E cada vez que você obedece, você avança. Cada vez que você desobedece, você retrocede. É simples assim. Eu sei que parece pesado. Eu sei que parece que ser escolhido é carregar uma cruz impossível. Mas eu te digo uma coisa: vale a pena, porque no final, quando você olhar para trás e ver quantas vidas foram tocadas, quantas pessoas foram libertas, quantas gerações foram transformadas por causa da sua obediência,
Você vai entender que cada batalha teve um propósito. Você não é comum. Você nunca foi. E quanto mais rápido você aceitar isso e começar a andar na autoridade que Deus te deu, mais rápido o inferno vai recuar. Comente agora. Eu não vou desistir da oração. Eu comecei esse vídeo te contando sobre 4 frases que identificam um escolhido. Frases que eu usava como senha para localizar e destruir pessoas que Deus separou. Mas agora, do outro lado dessa história, eu quero que você entenda o verdadeiro significado por trás disso tudo. Se você se reconheceu nessas frases, se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto eu falava, não é coincidência. É confirmação. Confirmação de que você é exatamente o que o inferno teme. Você é alguém que nasceu para fazer diferença, para quebrar correntes, para libertar cativos, para trazer luz onde só havia escuridão. E o fato de você ter chegado até o final deste vídeo já mostra que você está pronto para uma nova fase, porque muitos vão desistir no meio do caminho, muitos vão ignorar o chamado, mas você está aqui. Você ouviu. Você sentiu. E agora? Você precisa decidir o que vai fazer com essa revelação. Eu passei anos destruindo propósitos. Hoje, eu dedico minha vida a restaurá-los. E eu te digo com toda certeza. Não importa quantos ataques você já sofreu. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas portas se fecharam. Deus não desistiu de você. Ele nunca desistiu. E se você está respirando agora, é porque ainda há tempo. Ainda há propósito. Ainda há chamado. O inferno queria que você morresse sem descobrir quem você é. Mas Deus preservou sua vida para que neste exato momento, você acordasse. Para que você parasse de se esconder. Para que você parasse de duvidar. Para que você levantasse e começasse a caminhar na direção do que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Você não é vítima. Você é vencedor. Você não está perdido. Você está sendo preparado. E cada batalha que você enfrentou até aqui foi apenas treinamento para o que vem pela frente. Porque Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E você foi chamado. Isso já está decidido. A única coisa que falta agora é você aceitar e andar. Então eu quero fazer um chamado final para você. Se você reconheceu que é um escolhido, se você sentiu que esse vídeo foi feito para você, se você quer parar de viver na defensiva e começar a andar na autoridade que Deus te deu, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeira, comente agora. Escreva com fé, com convicção, com autoridade. O inferno treme quando eu oro. Declare isso, porque quando você declara, você profetiza sobre sua própria vida. E as trevas ouvem e recuam. Segunda, compartilhe este testemunho. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela que está desistindo. Aquela que está cansada. Aquela que está confusa. E não sabe mais o que fazer. Esse vídeo pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Pode ser a palavra que vai salvar um propósito. Não guarde isso só para você. Terceira, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque eu vou continuar expondo tudo o que aprendi nas trevas, vou continuar revelando as estratégias, vou continuar te ensinando a vencer. E você não pode perder nenhuma revelação que ainda está por vir. Deixe seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. E cada pessoa alcançada é uma alma a mais sendo liberta. É um escolhido a mais, despertando. É um propósito a mais sendo restaurado. Você chegou até aqui porque Deus tinha algo para te dizer. E eu creio que você recebeu. Agora é hora de agir. É hora de levantar. É hora de parar de aceitar os ataques como se fossem normais. É hora de você assumir quem você é e começar a andar nisso. O inferno já sabe quem você é. Tá na hora de você saber também. E quando você souber, quando você andar nessa verdade, nada vai poder te parar. Eu sou prova viva de que Deus transforma. De que Ele restaura, de que Ele usa até quem esteve do lado errado da batalha. Se Ele fez isso comigo, Ele vai fazer com você. Então não desista. Não recue. Não silencie. Porque o mundo precisa da sua luz. E o inferno precisa saber que você não vai mais recuar. Que Deus abençoe você. Que Ele te guarde. Que Ele te fortaleça. E que o propósito da sua vida se cumpra de forma plena, poderosa e sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém.